Há poucas figuras tão reconhecíveis quanto a morte quando se trata da ideia de morte, mas de onde surgiu essa figura esquelética envolta em túnicas escuras carregando uma foice? Porque essa é a imagem com a qual muitos de nós associam a morte. Que melhor maneira de descobrir do que examinando a história da morte e as muitas divindades da morte de todo o mundo. O vídeo de hoje foi possível graças a Vandrium. Quando imaginamos a morte, muitas vezes a vemos como um homem. No entanto, em muitas partes do mundo, era comum que a morte também fosse personificada como uma mulher. Em países de língua espanhola, italiana e francesa, não é incomum ver literatura e arte retratando essas ceifadoras como mulheres. As imagens variam muito, desde belas e feias até jovens e idosas. Na Inglaterra e na Alemanha durante a Idade Média, a morte foi personificada como um esqueleto animado com uma foice, que coletaria as almas dos moribundos e daqueles que já haviam falecido. Na Polônia, a morte também é uma figura esquelética, mas assume a forma de uma mulher. Então, em vez das túnicas negras associadas à morte, aqui a morte é uma mulher idosa de vestido branco. O termo Grim Reaper apareceu pela primeira vez em inglês em 1847 no livro intitulado O Círculo da Vida, que foi traduzido da versão alemã anterior de August, também conhecida como Toques de Devoção Cristã. Sabemos que o Grim Reaper é apenas uma das muitas personificações da morte, mas como sua imagem se tornou tão reconhecível? Para isso, precisamos voltar ao século XIV, quando 1/3 da população da Europa e 1/10 da população mundial sucumbiram à peste, uma epidemia considerada uma das piores já vistas. Com tanta morte e a medicina ainda não tão avançada como hoje, não é surpresa que fosse necessário algum tipo de representação do que estava acontecendo, uma imagem facilmente reconhecível que oferecesse alguma explicação ou consolo, independentemente de ser verdadeira ou não. A imagem escolhida foi a da morte. Podemos analisar os diferentes aspectos e o que exatamente eles podem representar. O esqueleto é simbólico da morte, ou pelo menos do ciclo natural. Quando morremos, e eventualmente, apodrecemos, os ossos ainda permanecem como vestígios do que um dia foi um ser vivo. As túnicas escuras eram simbólicas do processo fúnebre, mais especificamente das túnicas usadas por figuras religiosas que conduzem serviços funerários. Então, entre todas as armas e ferramentas disponíveis, por que a morte carrega uma foice? A foice é uma ferramenta usada na agricultura, geralmente para cortar grama ou cereais. O termo colheita refere-se a cortar ou colher uma safra, geralmente feito no outono, simbolizando o fim ou a morte de mais um ano. A morte é uma ceifadora de almas, levando-as do fim de sua vida natural para o além, daí a conexão com a foice. Com essa criação da morte, pode-se pensar que se tratava de uma figura maligna ou malévola, mas essa não era realmente a intenção. A imagem estava lá como um símbolo e para oferecer conforto em um momento em que a morte estava em toda parte e as explicações eram muito limitadas. A morte é um processo natural e foi personificada por todas as culturas há milhares de anos. Para que possamos entender a morte ou o propósito de dar um rosto à morte, devemos pelo menos observar as imagens que vieram antes. Na mitologia grega, há várias divindades e espíritos associados ao conceito de morte, mas uma que podemos relacionar com a morte é Thanatos, a personificação da morte natural e suave. Thanatos, filho da deusa Nyx, aparece em algumas histórias, mas é mais comumente mencionado de passagem em vez de ser detalhado em detalhes. Ele é descrito como uma figura alada em túnicas escuras, que também pode ser vista carregando uma foice ou foice. É possível que Thanatos tenha fornecido alguma inspiração para a aparência do Grim Reaper. Hades, por outro lado, é amplamente conhecido como o rei do submundo. Hermes, embora não seja frequentemente considerado uma divindade da morte, desempenhou vários papéis relacionados ao submundo, sendo o mensageiro perfeito entre o reino dos vivos e dos mortos, além de ajudar a guiar as almas para o submundo. Casada com Hades, Perséfone se tornou uma deusa associada ao submundo e à morte, antes de ser uma deusa da primavera e da natureza. Sua volta.